E chegam ao fim os acampamentos nas imediações dos quartéis generais pelo Brasil. Quem vai trazer o detalhe dessa notícia para a gente é o David de Tarso. David, boa noite. Houve alguma resistência por parte dos manifestantes? Olá, muito boa noite a todos que nos acompanham pela programação da Jovem Pan. Pelo que a nossa produção apurou, não houve resistência nem mesmo um confronto entre manifestantes e policiais militares que fizeram essa desmobilização por conta de uma medida, imposta pelo ministro Alexandre de Moraes, depois que ele determinou que todas as frentes dos quartéis das Forças Armadas em todo o país fossem desmontadas. A gente relembra que no Rio de Janeiro havia lá uma estrutura montada em frente ao quartel, não só no Rio de Janeiro, mas em outros locais também. Os manifestantes que estavam concentrados há mais de 70 dias em frente aos quartéis, depois do resultado das eleições, eles que eram contra o resultado das eleições, ainda são, contra o resultado das eleições, esses manifestantes que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva como presidente. Em Belo Horizonte também não foram registrados confrontos entre os policiais militares que fizeram a parte desse desmonte. Em alguns locais aconteceu de forma tão pacífica em que os manifestantes puderam até mesmo utilizar os seus veículos para ir até o acampamento, retirar as coisas como geladeiras, barracas, toda a estrutura que eles montaram em frente aos quartéis. Aqui em São Paulo, de onde nós falamos ao vivo, a gente relembra que em frente ao quartel do Exército e também em frente à Alesp, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, havia uma mobilização muito grande de manifestantes e as pessoas estavam concentradas aqui por cerca de 70 dias, mais de 70 dias. Aqui foi feita a desmobilização, desmontaram a estrutura e nesse momento, quem nos acompanha pela TV, a gente vê a presença de policiais militares até para evitar que as pessoas retornem aqui para esse local. Então tem várias viaturas em diferentes pontos da avenida em frente ao quartel para evitar que os manifestantes venham até aqui. Mas tudo aconteceu de forma pacífica para que realmente houvesse essa desmobilização. No estado do Amazonas, também o governador determinou que fossem enviadas tropas a Brasília para ajudar a reforçar a segurança do Distrito Federal. Hoje foram enviados 29 policiais militares que se juntam a outros 45 militares que já foram enviados anteriormente depois daquela situação, que houve a invasão dos 3 poderes em Brasília. Então a gente vê a desmobilização acontecendo em todo o território nacional, onde havia a concentração de manifestantes. Por enquanto eu volto com vocês, mas daqui a pouco eu trago outras informações aqui na Jovem Pan. Ok, combinado. Até já então, David de Tarso. Agora, Elaine Keller, quero te ouvir a respeito dessas informações, dessa notícia que o David trouxe pra gente, dessa desmobilização dos acampamentos em frente aos quartéis em todas as capitais brasileiras, pelo menos isso já foi confirmado. Várias condutas serão investigadas, diante desses atos. Aqueles que participaram, aqueles que financiaram, aqueles que organizaram, aqueles que incentivaram. O próprio ministro Alexandre de Moraes comentou a respeito disso nesta terça-feira. Agora, cerca de 1.200 pessoas foram levadas detidas para a Academia Nacional de Polícia Federal, porque estavam nesses acampamentos. No caso dessas pessoas que não foram flagradas no ato, efetivamente, de invasão, de depredação, elas deverão responder por que tipo de crimes? Quando a gente fala em responder por crime, Lívia, as condutas elas têm que ser individualizadas. Então, vai depender muito do progresso das investigações e da conduta de cada um dentro desse processo. Vamos lembrar que, de novo, o que a gente estava falando, manifestações são, quando legítimas, elas têm que ser amplamente respeitadas por todos os poderes. A questão dessas pessoas que estavam na frente dos quartéis aí por quase 2 meses, ou se não 2 meses ou mais, enfim, elas não tinham uma pauta de manifestação legítima, elas não estavam lá pedindo mais emprego, melhora da inflação, nada disso, elas estavam lá com uma pauta que não pode ser acobertada por nenhuma das forças, principalmente as Forças Armadas, que era um golpe militar. Era exatamente essa manifestação, que é ilegítima e que, portanto, já deveria ter sido combatida, ontem mesmo ainda falava sobre isso, pelas Forças Armadas, e que só foi finalmente desfeita
com a decisão de Alexandre de Moraes. Então, essas pessoas que estavam na frente do QG, respondendo a sua pergunta, elas vão responder dentro das suas ações, né, conforme as suas ações. Se eram pessoas que estavam ali pleiteando por um golpe, elas vão responder como, elas podem ser aí partícipes, elas podem ser até mesmo autoras de algum crime, vai depender muito do desenrolar das investigações.